Olá, bom dia! Bom dia, meus queridos! Vamos então começar mais uma aula de ciências aqui para a galera do sétimo ano. Eu sou Carla Lucas, professora do Instituto Santa Terezinha. Vamos começar nossa aula? Vamos lá! Bem, crianças, na aula passada, vou tirar a foto aqui. Na aula passada, nós trabalhamos alguns conceitos, né, em relação à ecologia. Trabalhamos o conceito de organismo, de comunidade, população, ecossistema, que mais? Biosfera e bioma. O bioma, ele é o assunto em que nós estamos dando mais ênfase. Tanto é que na aula passada nós trabalhamos os biomas mundiais, né? Além de relembrar os conceitos de ecologia, nós apresentamos os conceitos dos biomas mundiais, ok? E aí, relembrando, pegando o gancho da aula passada, nós falamos que existem vários tipos de ecossistemas, os terrestres e os aquáticos, né? E nós começamos dando ênfase nos terrestres, mas existem os ecossistemas aquáticos que nós vamos conhecer agora mais um pouquinho sobre eles, ok? Então a gente sabe que além dos continentes, a superfície terrestre ela abrange, ela apresenta uma grande área coberta por água, né? E a diferença entre os ambientes aquáticos estão determinadas principalmente pela, por fatores. Que tipo de fatores são esses? Pela quantidade de salinidade, a composição da água, né? Como a salinidade, a temperatura, também como a quantidade de luminosidade, a quantidade de nutrientes que estão ali, né, dissolvidos na água. Todos esses fatores fazem com que haja a diferença entre os ambientes, entre os ecossistemas aquáticos, né? Então, devido a essas diferenças desses fatores, nós podemos então classificá-los em dois grandes grupos: os ecossistemas aquáticos dulcícolas, né, que são de água doce, e os marinhos, que seria de água salgada. Ok? Então, quem vai determinar é a presença ou ausência, ou uma presença em grande proporção ou em menor proporção desses fatores, dessas características que eu falei ainda agora: luminosidade, composição da água, temperatura, os próprios nutrientes, né? São eles que vão aí então determinar aí essa diferença entre os ecossistemas aquáticos, ok? E entre esses dois grandes grupos, né, o do cícola e os marinhos, e o marinho, nós vamos ter os rios, nós vamos ter os córregos, os recifes de corais, os lagos. Nós também vamos ter as zonas bênticas e as zonas pelágicas. O que é isso? As zonas bênticas elas vão formar o fundo do mar, né? A parte mais profunda do mar, e as zonas pelágicas vão ser as águas abertas dos oceanos. Os estuários, que são áreas entre rios, né, que sofrem o impacto das marés. Nós também vamos ter as zonas entre marés, que são áreas que vão sofrer diretamente aquela ação de encobre e deixa coberto, encobre e deixa descoberto da água, né? Então a gente vai ver lugares que estão cobertos, né, pela água das marés, e num outro momento já a água já não está mais tão presente. Então existem essas áreas, né? Existem essas formas, esses ambientes, tá? Que nós vamos classificá-los ali nos ecossistemas aquáticos. E aí eu já trago a sardinha aqui para nossa parte, né? Para nossa área, zona Bragantina, né? Tem essa zona costeira. Quando a gente está indo para nossa praia linda e maravilhosa de Ajuruteua, a gente passa pelos manguezais, né? Que são áreas de extrema importância, tem uma importância ecológica, uma importância significativa para muitas espécies. É extremamente importante os manguezais e nós temos que
aprender, né, com eles e preservar. Então, servem como berçários, servem como fontes de alimento, proteção para muitas espécies, né? E que a gente acaba também encontrando aqui na nossa região, tá bom? Então, esses foram os ecossistemas aquáticos. Eu vou passando aqui, você tá vendo a minha mão passando em frente à câmera, mas vamos lá. E aí, a gente pula, né, para os biomas brasileiros. E aqui no nosso bioma brasileiro, não existem apenas os biomas continentais, né? Tem os biomas costeiros, onde os manguezais vão entrar, tá ok? Mas nós, por enquanto, vamos dar um foco maior nos biomas continentais, que são 6. Olhem bem no mapa, né? Você pode estar olhando aí o mapa, ele é todo colorido. Por quê? Porque cada área corresponde a um bioma, tá ok? E será que os biomas são todos iguais? Claro que não, né, gente? A gente já viu isso mais lá na frente que não são iguais, né? E aqui no nosso território brasileiro, nós conseguimos ver nesse desenho o mapa e também um gráfico em forma de pizza, que existem 6, né? E que tem um que se destaca pelo tamanho, que é quem? A nossa Amazônia, seguido do Cerrado, mas seguido ainda pela Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Então, são esses biomas continentais, né, brasileiros que nós vamos trabalhar, ok? Começando, primeiramente, pela nossa Amazônia, né, que é o nosso bioma. Deixa eu só colocando aqui. O nosso bioma tem uma importância gigantesca, né, no mundo inteiro. É o maior bioma brasileiro, que compreende a maior floresta tropical do mundo, né, que é a nossa Amazônia. Está localizada aqui na região norte do território brasileiro. Ela apresenta grandes quantidades de chuva, alta umidade e temperatura que varia de 25 a 28 graus Celsius, ok, gente? É importante falar também que a nossa Amazônia, ao contrário do que se imagina, o solo dela é pobre, tá, gente? Mas aí todo mundo fica, mas como pobre se ela é tão rica, né, em biodiversidade? Eu tô falando de solo. O solo da Amazônia é considerado pobre por quê? Porque à medida que vai caindo as folhagens, né, das árvores que estão ali, e que elas tocam ao chão, há uma aceleração nessa decomposição. Então, as folhas ou os seres que vão morrendo ali, que são depositados no solo, eles sofrem uma rápida decomposição e são absorvidos pelas plantas. Tá, ok? Então, não é um processo tão rápido assim, mas em compensação, em compensação, os nutrientes, eles são rapidamente absorvidos. Então, houve a decomposição, os nutrientes ficaram disponíveis ali, né? E há, então, essa absorção pelas plantas, tá? Então, por isso que a gente considera que ele é pobre, porque os nutrientes, eles não ficam muito tempo aí, eles já são rapidamente absorvidos, ok? Outra coisa que é interessante falar também é que toda vez que cai essa folhagem, né, que fica ali no solo, há a formação de uma estrutura que nós chamamos de sarrapilheira, né? E essa estrutura, essa forração, vamos dizer assim, do solo, serve para proteger o solo da água da chuva. A gente sabe que aqui no nosso ambiente, principalmente nesse bioma, as chuvas são frequentes, né? Então, é interessante que haja, assim, quando há esse caimento, né, dessas folhas, há sim, além, né, dela enriquecer o solo não, disponibilizar nutrientes para os seres vivos, há também a proteção desse solo para que esses nutrientes não sejam levados aí com a água da chuva, tá ok? Outra coisa que é bem legal da gente ver são os frutos, né, que estão aí
na telinha de vocês. Então, temos frutos maravilhosos, né? Nós temos uma biodiversidade gigantesca. Aqui na frente a gente tem alguns frutos muito conhecidos nossos, que fazem parte da nossa culinária, fazem parte do nosso dia a dia, né? O nosso açaí maravilhoso, gostoso, o guaraná, quem não tomou aquela vitamina de guaraná, e o nosso cupuaçu, quem é que não gosta? Eu conheço algumas pessoas que não são muito fãs da fruta, já vão para outra, para o bacuri também, né? Que também é uma delícia, mas vamos lá. Vamos pular essa parte e continuar aqui com o nosso assunto. E lá naquele slide anterior, tinha uma parte que estava escrito estratificação. O que é isso? A Amazônia, né, esse bioma, ela tem aí essa biodiversidade gigantesca, inclusive com os vegetais. Então, nós vamos encontrar muitos vegetais, muitas árvores de tamanhos variados. Então, eu vou ter árvores de tamanhos grandes, tamanhos médios, tamanhos menores, né? E essa diferenciação de tamanho vai formar estratos, são camadas, né? E essas camadas, elas propiciam a manutenção e o desenvolvimento de vários tipos de seres vivos, né? Então aqui a gente está vendo um tucano, né, que ocupa um certo estrato, que ocupa uma certa camada, né, em relação ao nível, em relação ao tamanho das plantas, que não é o mesmo da arpia, onde você está vendo. A arpia está mais em cima, o tucano está mais embaixo, o gambá está mais embaixo. Por quê? Porque cada extrato, né, propicia esse desenvolvimento de seres que se adequam ali àquele ambiente, tá? Então a gente chama de estratificação, tá ok? Esses estratos é como se fossem camadas por conta da diferenciação do tamanho das árvores, ok? A gente vai encontrar estratificação em outros lugares também, em outros biomas, tá bom? Vamos lá. Cerrado. E aqui no cerrado? Ok. Aqui no cerrado é um exemplo de savana, né? Corresponde ao segundo maior bioma do Brasil, abrange vários estados brasileiros, apresenta clima tropical quente, tem 2 estações definidas, que é o inverno seco, olha lá, inverno seco e verão chuvoso, né? O solo é predominantemente arenoso, pouco fértil, com capacidade baixa de reter água. É interessante falar aqui do cerrado, que as árvores daqui do cerrado, elas têm uma característica própria, né? A casca dessas árvores, são cascas grossas e os galhos são retorcidos. E aí dá um aspecto de ambiente seco, ok? As raízes também dessas plantas, elas têm elas são longas, né? Para que elas possam absorver essa água que é abundante lá no subsolo. Outra coisa que é interessante falar do cerrado também é que é comum no inverno, tá? É comum no inverno ocorrer queimadas naturais. Não é o homem que vai lá e coloca. Naturalmente acontecem essas queimadas e é por conta dessas queimadas que muitas sementes germinam. Existem algumas espécies de plantas que só conseguem germinar essas sementes, só conseguem germinar depois de altas temperaturas, que aí vem por conta dessas queimadas, tá ok, crianças? Então é muito interessante, né, quando a gente começa a estudar o ambiente, começa a estudar os biomas, determinados seres, né? Então, nesse caso, é interessante que essas queimadas naturais ocorram, né? Porque é nesse momento em que a vida vai se desenvolvendo, se reorganizando. Aqui a gente está encontrando alguns frutos, né? E aí nós temos o araticum, a mangaba, o buriti inclusive também está aqui na nossa região. Nós vamos encontrar em determinados biomas algumas espécies em comum, tá ok? Então pode acontecer tanto, né, na parte vegetal quanto na parte animal também, tá ok?
Vamos lá. Então, como eu já tinha adiantado para vocês, né, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Então, isso. Eu tinha dito para vocês que a casca das árvores são grossas, são retorcidas, também vem por conta aí desse fenômeno das queimadas, né? Os animais, existem animais que são comuns, né? De outros biomas, e por quê? Porque eles são muito próximos uns do outro, um bioma do outro, e aí acaba tendo esse aparecimento comum, né, de determinados seres estarem habitando ali os mesmos biomas, os dois biomas, tá ok? Crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, ela foi bem rapidinha, diferente das aulas anteriores em que a tia se empolgou e foi mais para frente, mas é assim, a gente vai vendo um pouquinho, né, cada dia um pouquinho. Tá ok? Ainda não vou passar a atividade porque eu vou fechar esse pensamento na próxima aula e aí então eu já passo a atividade. Crianças, muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!